Caros irmãos, queridas irmãs, caro Padre Renato, esta liturgia do segundo domingo da Quaresma nos traz a grande novidade do Evangelho, a ressurreição, a luz, o resplendor da ressurreição. O ser humano é um ser ressuscitável. Desde Adão até hoje, os filhos de Deus são seres ressuscitáveis. Acontece que até Jesus, eles haviam ressuscitado, mas ninguém tinha notícia. Quando Jesus ressuscita, o resplendor de Jesus ilumina todos os ressuscitados e nós podemos vê-los. Imagine que aqui estas lâmpadas tivessem apagadas. Todos vocês estariam aqui como estão, mas ninguém os via. É o que aconteceu com todos os ressuscitados antes de Jesus. De repente, Jesus ressuscita e a sua ressurreição é tão esplendorosa, é tão luminosa, que é como se acendessem todas essas luzes e aí nós vemos todos os ressuscitados. Jesus tinha dito a seus apóstolos que ele teria que ir a Jerusalém, teria que morrer e só no terceiro dia ressuscitaria. E 3 dos seus discípulos, os mais próximos de Jesus, tinham muita dificuldade de entender e mais ainda de aceitar. Porque quando o coração não aceita, a cabeça não entende. Já prestaram atenção nisso? Quando o coração não aceita, a cabeça não entende. Quando o coração aceita, rapidamente a cabeça entende. Pedro chegou até a dizer a Jesus: isto não te aconteça, isto não pode acontecer. E Jesus passou aquela repreensão. Pedro, tu não pensas como pensamentos de Deus, mas com os pensamentos dos homens. Pedro murchou, foi atrás de Jesus, mas profundamente deprimido. Tiago e João ainda eram parentes de Jesus e tinham deixado o pai Zebedeu consertando redes para seguir Jesus. Estavam entusiasmados e com essa proposta de Jesus de ser o servidor, de morrer, de sofrer, de dar testemunho do amor de Deus a toda prova, eles não se sentiam confortáveis. Pedro uma vez chamou Jesus à parte e disse: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E agora tu vens com estas conversas e nós o que vamos ganhar? Quantas vezes nós olhamos assim para a nossa vida correta, para a nossa vida vivida na honestidade, na palavra de Deus, na justiça, na bondade, e a gente para e diz assim: o que eu ganho com isso? Tem gente aí que não é boa, está se dando bem, tem gente desonesta, está se dando bem. Se nós estivermos diante dos olhos
só esta dimensão da vida, talvez, sei lá, talvez até possa ser, não é? Eu não tenho visto muito sucesso, não. Até tenho visto, mas não duradouro. Então Jesus, vendo esta crise de segmento, esta crise de vocação, aquilo que os antigos sacerdotes chamavam de crise da meia-idade, o demônio do meio-dia. Vocês já viram isso, né? Você começa no seu trabalho, cheio de vontade, cheio de alegria, cheio de entusiasmo, e aqueles que já estão na crise do meio-dia dizem, você está pensando o quê? Deixa de ser puxa-saco, você está se matando para quê? Isso aqui não tem jeito não. Olha, o salário não sobe, o patrão nem olha para a gente, na igreja o padre também não agradece, vale a pena não. E aí todos passam a viver uma vida em 53 tonalidades de cinza, uma vida cinzenta, uma vida sem brilho, sem alegria, sem a satisfação de viver. Jesus viu esta crise, então tomou os 3 que tinham mais dificuldade de entender. Muita gente, e eu mesmo pensei por muito tempo, que Jesus tivesse tomado Pedro, Tiago e João, porque eles fossem os mais amigos de Jesus. Mas depois, relendo o Evangelho com mais calma e rezando, pedindo a Deus que me fizesse mergulhar no espírito do Evangelho, eu percebi que Jesus levou Pedro, Tiago e João porque eram os que tinham mais dificuldades. Pode até que a dificuldade fosse em razão da maior amizade, porque é muito claro que quem ama mais e vai ter que perder, sofre mais. Então, Jesus se transfigurou para mostrar a eles que a vida não está circunscrita a esta dimensão somente. Esta dimensão é importantíssima, nós devemos vivê-la com plenitude, mas ela não se fecha com a porta do caixão, ela não se fecha com a morte. Há uma outra dimensão, e a vida tem que ser analisada, o que vale a pena e o que não vale a pena, não só fechada nesta dimensão da existência material, mas tendo a luz das duas dimensões. A vida momentânea e a vida transcendente. E quando eles olharam, eles viram, conversando com Jesus, Moisés e Elias. Moisés era o líder codificador da lei. E segundo a tradição, ele escreveu, ou ditou, ou inspirou a publicação do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. Era a lei. Mas a lei, sem ser conhecida e sem ser vivida, não cumpriu a sua função. Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, foi o encarregado de tornar a lei conhecida
e tornar a lei amada e vivida. Então ali estão o codificador e o convencedor da segurança de Israel. E a gente olhando assim o texto com cuidado, diz assim, que Pedro olha e diz para Jesus: Senhor, é tão bom estar aqui. Ou seja, se a gente pudesse passar da dimensão limitada da vida, com seus desafios, com seus sofrimentos, com sua necessidade de resistência às intempéries que vêm contra nós, seria tão bom a gente ficar aqui. E Pedro coloca Moisés como personagem mais importante. Quando, se tivesse aqui eu, Padre Renato e o bispo, quem é que estaria no meio, na cadeira do meio? O bispo. Toda vez que nós falamos de 3 pessoas, o mais importante fica no meio. Então ele, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Para Pedro, Moisés era o personagem mais importante daquela visão. Mas enquanto ele está pensando assim, Deus vem e corrige, o interrompe com uma nuvem que toma conta deles e ele não vê mais. E da voz da nuvem sai uma voz que diz: este é o meu filho amado. O mais importante agora não é mais Moisés. Jesus não veio simplesmente para cumprir o que Moisés disse. Jesus veio para mostrar que Moisés foi muito importante, mas como aquele que prepara o caminho, como muito bem disse João Batista. Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E aí volta imediatamente àquela situação de tristeza anterior. Porque o que Jesus tinha dito? Eu vou a Jerusalém, eu serei perseguido, incompreendido, o povo que eu ajudei não terá gratidão, não me entendeu, me entregará aos sumos sacerdotes, eles me entregarão ao sinédrio, o sinédrio entregará às autoridades civis e eu serei flagelado, morto e ressuscitado. Quando eles viram a dimensão da ressurreição, ficaram muito alegres, mas quando vem a nuvem, que cobre tudo, e da nuvem sai a voz: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz, e voltará a tristeza anterior. Valha, e a gente é obrigado a aceitar esse caminho que Jesus está mostrando. Ficaram entristecidos de novo, que os evangelistas dizem que eles ficaram assim, com o rosto em terra. Mas Jesus se aproxima deles, como se aproxima de você. Quando você olha para a sua vida e diz: dificuldade aqui, dificuldade ali, dificuldade com o marido, dificuldade com o filho, dificuldade com a sogra, dificuldade com o sogro, dificuldade com o pai, dificuldade com a mãe. A pessoa diz assim: nossa, que tanta dificuldade. Mas a gente poderia dizer assim: que felicidade, você ainda tem pai, ainda tem mãe,
Seu marido também, ainda tem pai, ainda tem mãe, dificuldade com o filho. Que maravilha, você ainda tem seus filhos com você, que coisa boa. Um dia você não os terá mais. Essa jovem que supõe-se até agora que arrumou um namorado, saiu de casa e tinha que pagar as contas do namorado, né? O namorado queria era uma provedora. E desistindo de pagar as contas do namorado, ele, todo indica, não está ainda decidido que foi assim, mas é o que estão apresentando. Ele resolveu pôr fim à vida dela e à dele, porque não ia ter mais quem pagasse as contas dele, era melhor morrer de que ficar sem ter quem lhe pagasse as contas. Diz que o pai e a mãe não queriam, mas eu tenho certeza que eles preferiam estar tendo problema com ela do que agora sem problema com ela. Não é não? Em cada problema tem uma grande graça. Uma grande graça. Porque aqueles que nos dão os problemas é porque nós os temos. E para não ter problemas, nós temos que perdê-los. Então é melhor ficar com eles e os problemas. E transformar os problemas em desafios. Em provocação para aprender a viver diferente. Jesus vem a nós, como foi a eles. E disse, e os despertou. E disse, olha o que foi que Jesus disse. Levantai-vos, não tenhais medo. Eu estou aqui com vocês. E a vida não se resume só às dificuldades do momento. A vida ultrapassa essas dificuldades. A vida não é uma caminhada para a morte. A vida ultrapassa a morte. A vida, o que vocês viram agora, minhas roupas brilhando, é apenas como no começo do amanhecer, a gente ainda não vê o sol, mas já vê os raios do sol que iluminam o nosso redor, que tornam claro o horizonte. Mas vocês vão ver o próprio sol. Aguardem um pouco mais, que vocês verão a plena ressurreição. Não diga nada a ninguém, mas guarde esta alegria, este segredo nos momentos de dificuldade. Conserve a alegria, que as pessoas vão se aproximar e perguntar qual é a razão desta felicidade. E aí vocês vão apontar para esta luz que vem de mim. Escutai, vivei, nos escutemos, olhemos, vamos à frente, que quanto, como dizia um grande poeta espanhol, Gabriel García Lorca, quanto mais adentramos na escuridão da noite, mais nos aproximamos do clarão do amanhecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para